Aprovada a desoneração da folha até 2027 para 17 setores da economia. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a chamada desoneração da folha salarial, espécie de incentivo fiscal destinada a 17 grandes setores da economia brasileira e que mais empregam. O PL 334 de 2023 segue agora para a sanção ou veto da Presidência da República. A matéria relatada pelo senador Ângelo Coronel desonera a folha de pagamento ao permitir que a empresa substitua o recolhimento de 20% no imposto sobre a folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre a receita bruta. Com a compensação, para compensar a diminuição da arrecadação do governo, o projeto aprovado também prorroga o aumento de 1% da alíquota da Confins de importação até dezembro de 2027. O texto aprovado determina a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142.632 habitantes. A informação é da agência Senado. Desonerou não só para o setor privado, mas para o setor público também. Então, essa é nova, né, André? É novidade. Essa é novidade. Aqui em Cubatão, por exemplo, a gente pode ver que a Caixa de Previdência vai deixar de arrecadar um pouquinho mais. Então tem... Ninguém tá ligado nisso, né? Ninguém se liga nesses detalhes, né? Vou repetir aqui. O texto aprovado determina a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios com população de até 142.632. Márcio, a desoneração para o setor privado é diferente do setor público, não é? Que eles aprovaram? Sim. O setor privado, se eu não me engano, eles fizeram o seguinte: era 20% sobre a folha de pagamento e eles reduziram para 4% sobre a receita líquida. De 1 a 4% sobre a receita bruta. Sobre a receita bruta? Da empresa. Tá. Então a empresa pode optar, eu quero isso, eu quero isso. No setor público, não. Eles reduziram de 20% para 8% sobre a folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento. Para cidades até 142.632. Então, Cubatão vai se enquadrar nisso. Quer dizer que aqui em Cubatão a Caixa de Previdência vai passar a arrecadar menos. Porque nós temos um recolhimento da Prefeitura. Não, a questão previdenciária, a gente tem um recolhimento duplo, né? Tem aquele valor que é descontado na folha de pagamento. Quem paga é o próprio trabalhador. Se eu não me engano, está em... Aqui eles tinham mudado, está em 10%. E a prefeitura faz um complemento, que na verdade não é um complemento, é o desconto na folha de pagamento, era de 20%. Então, do salário ia 10% do trabalhador e 10% do servidor e 20% da prefeitura. Mas teve recentemente um aumento, se eu não me engano, aumentou para 14%. Né? E agora tem que ver como é que vai ficar essa equalização aí, porque o servidor vai ficar pagando 14% do salário e a prefeitura 8%. Ela vai contribuir com menos. Vamos ver como é que fica essa conta, porque no final das contas você tem aposentado na outra ponta da linha lá para receber o seu pagamento. Então, exatamente. E quando você tira do poder público e leva para a dimensão maior do INSS, a coisa é mais complicada. Tá? A gente vê que, assim, você mesmo é um grande defensor da questão da folha de pagamento do setor privado, né? Que você fala que a gente paga quase 2 funcionários quando você registra. É decorrente disso. É a contribuição do INSS, do Fundo Garantia, PIS, Confins, parará. Mas veja, esse dinheiro vai lá para a Seguridade Social, que sustenta o tripé: saúde, assistência social e previdência. Se está tirando de 1% para enviar, para repor esse dinheiro até 2027, daquela questão das importações e tudo mais, no frigir dos ovos o governo vai ficar arrecadando a mesma coisa. Mas nessa questão aqui, porque quando ele tira de lá, ele está tirando dele mesmo. Agora daqui do município eu quero ver como é que vai ficar essa situação, como é que vai ter a compensação. Vai reduzir, mas e aí? E para compensar como? Marcelo, a maioria das cidades, elas têm suas, que a gente chama de caixa de previdência, mas seus regimes próprios, que é o nome correto. A maioria tem
deficitário os seus regimes próprios. Porque na verdade foi uma pegadinha, foi Isso. aquele Kinder que você recebeu, aquele presentinho no ovo lá do Troia que você pegou, que você recebeu, foi aquela surpresa, você recebeu isso e agora você tem que lidar com isso. Além de cuidar da municipalidade, é de sua responsabilidade agora também o funcionário aposentado. O que antes era INSS, passou a ser responsabilidade das prefeituras. Porque eles optaram na época, né? Eles optaram achando que ia ser uma lei, boa. determinação, tem que ser. Não, eu sei, Márcio, mas eu digo quando isso veio com a Constituição de 88. Erraram. Eles Na minha poderiam opinião, muito erraram. bem permitir. Na verdade, a lei permitia que você mantivesse pelo INSS, pelo regime geral, e optasse pelo regime próprio. Mas eu não sei porque que as prefeituras optaram pelo regime próprio. Erraram e muito, Entendeu? e feio. E agora estão aí puxando aí essa situação e que complica o orçamento. Eu acho que foi uma maneira do município manter esse dinheiro aqui no município. Eu penso que, na Porque verdade, você recolhia saiu mais caro o pra molho União. do que o peixe. E vai sair muito mais caro. E tem que cumprir agora com o que foi acordado. Tem que Não cumprir, pode deixar porque- o aposentado sem receber, sem de condição, maneira não. Pelo alguma. contrário. De maneira alguma. Errou na opção, problema seu. Agora administra e paga a quem deve.